Olá, pessoal. Bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. E hoje temos um assunto interessantíssimo. Vamos falar sobre 2012 e a transição planetária. Mas vamos para um rápido intervalo e para você que deseja enviar sua sugestão ou perguntas, enigmas@tvmundi.com.br. Estamos em 2012. Todas as filosofias, todas as religiões apontam para esse tempo, onde profecias de calibre apocalípticos sobrecaem sobre a nossa humanidade. Nesse momento, a ciência diz sobre a possibilidade de uma tempestade solar eminente no planeta Terra. Para isso eu trago nada mais, nada menos do que a reencarnação de um reptiliano, Chico Penteado. Tudo bem, Chico? Seja bem-vindo ao programa Enigmas. Obrigado. Eu gostaria que você respondesse algumas perguntas para o nosso internauta. O que você sabe, tendo contato com esses seres reptilianos, sobre 2012, essa tempestade solar? Quando a gente fala de transição planetária, a gente tem que tomar muito cuidado para não causar uma histeria, né? Exato. É um tema muito perigoso, as pessoas estão muito assustadas, né? Na verdade, não há muito que se possa fazer, ninguém tem nave para fugir daqui, né? Então, por exemplo, algumas das coisas, das múltiplas coisas que você fala sobre transição planetária, eu endosso, outras não. Por exemplo, a questão da tempestade solar eu endosso, sim, ela é um grande risco. Ela pode causar aqueles 3 dias de escuridão que você falou, que por 3 dias a gente ia ficar na escuridão. Talvez não na escuridão da ausência de sol, mas na escuridão de sem internet, sem telefone, sem eletricidade, sem TV, sem nada. O planeta, a civilização humana atual entra em caos absoluto, com uma mortandade fora de série, né? A elevação do nível do mar, a questão dos chemtrails. Tem algumas partes que eu acredito. Eu, particularmente, não endosso Nibiru. Eu não acredito que Nibiru está vindo, eu não acredito nisso. Não acredito que um planeta esteja se aproximando da Terra. E também algumas coisas são exageradas também com relação a essa elevação do nível do mar. Tem gente que fala que o nível do mar vai chegar a bater aqui em São Paulo ou coisas desse tipo. Não é isso que eu sinto, que eu vejo. Eu sinto que vai se elevar um pouco, mas esse um pouco, por exemplo, é suficiente para inundar o Guarujá, o Rio de Janeiro, Nova York e tudo mais, e causar um colapso civilizatório, né? Certamente. Que é a transição planetária, que é a bagunça, né? E nesse momento de transição, qual que você acha que vai ser o ápice desse momento? Olha, a gente vai... Eu fico um pouco com os maias. O fim de 2012, 2013 foi previsto por Sai Baba também, que ele falava que ele ia desencarnar antes da transição planetária, desencarnou. Correto. Então, assim, tá tudo armado. Eu não sei, por exemplo... Eu acredito que existe uma questão do corpo kármico da humanidade também, que influencia. Se o karma da humanidade estiver muito pesado, isso vem mais forte. Se existir um certo quórum de pessoas transicionando, melhorando a sua vibração, esse karma pode ser mais leve. Pode ser minimizado, então. Sem dúvida. O Edgar Cayce, ele falou disso quando ele falava da Era da Pureza, que ele falava de 2012 como o início da Era da Pureza, aquele grande profeta americano. E ele falava assim que a maioria das pessoas não ia perceber essa transição planetária. Ia acordar e não aconteceu nada. E alguns poucos que estavam se preparando iam sentir essa nova conexão com Deus, esse renascer espiritual, essa nova luminosidade no coração interior, no coração espiritual. Então, por exemplo, para algumas pessoas, eu não acho que vai acontecer um grande apocalipse. O que eu acho que vai acontecer é que algumas pessoas vão começar a acender e outras vão ficar na mesma. E elas nem perceberão, né, Muitas Chico? nem vão perceber nada, vai passar batido. Elas estão tão imersas na coisa mundana, na vidinha, no trabalho, na carreira, na família, nos probleminhas, que elas nem percebem que está acontecendo alguma coisa. Vão continuar sendo robôs. Continuar sendo robôs da Matrix, né? Eu tenho uma pergunta, já que você tem ligação com o povo reptiliano,
que eu acho fundamental. Esses rastros químicos que estão deixando em volta do planeta Terra. O que você me diz disso? Olha, eu vou ficar um pouco em cima do muro com relação a essa questão, porque assim, eu sei que eles existem, eles estão aumentando. Pode ser para várias coisas. Pode ser para proteger a Terra da tempestade solar. Correto. Mas também pode ser para colocar as pessoas doentes ou estéreis. Eu falei com alguns médicos recentemente, eles falaram assim, está aumentando muito o número de casos de impotência, certas doenças estão aumentando muito, a gente não sabe se é por poluição, de uma forma geral, ou se poderia ser pelos tais chemtrails, né? Eu prefiro ficar um pouco, assim, ainda reticente com relação a essa questão, porque eu não gosto de chutar, eu prefiro ter um pouco mais de evidência. Correto. O vulcão Cumbre, por exemplo, nas Ilhas Canárias, corre o risco, assim como Yellowstone, de vir ter uma explosão significativa? Eu acredito que o vulcanismo aumenta se a atividade solar aumentar, né? E no Brasil, Chico, o que você diz para o nosso internauta? O que pode ocorrer de fato no Brasil? O Brasil é mais elevação de nível do mar, porque o Brasil é um país extremamente costeiro. Todas as capitais quase, é Fortaleza, é Salvador, é Rio, é Floripa, é tudo costeiro, né? Exceção é São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, então São Paulo é seguro? Não, não é, porque se acontecer alguma coisa, o caos que acontece nessas cidades atinge o resto do país. Com certeza. E o caos social deve ser o pior caos, né? O caos social é pior que a tsunami. Esse foco, se as pessoas colocassem um foco positivo, você acha que poderia mudar essa realidade do planeta neste momento? Pode, já deveria ter feito isso antes. A gente tem que, a gente teria que ter um quórum maior de pessoas se espiritualizando, se interessando. O interesse por essas coisas, por ecologia, por assuntos de respeito à terra, de proteção dos animais, de interesse pelo espiritual, é relativamente pequeno. Ainda é uma coisa para uma minoria excêntrica. Estava conversando com uma pessoa em Londres, até um internauta do programa Enigmas, e ela me disse que lá estão construindo bunkers. Isso é real, Chico? Isso é uma coisa real e eu acho isso uma coisa da parte de quem faz mesquinha, entendeu? Pensar assim, eu quero salvar meu corpo. As pessoas me mandam assim, eu tenho muitos amigos no Facebook que, vamos dizer, das 700 pessoas, 650 são interessados em ufologia. E eles ficam me mandando mapas de sobrevivência, assim, onde sobreviver. Se eu for para São Tomé, eu sobrevivo. Se eu for para Alto Paraíso, eu sobrevivo. Né? A preocupação é salvar aquele corpo físico, né? A qualquer custo, entendeu? E dane-se o resto. Então, por exemplo, isso não é já uma atitude espiritualizada. Eu tenho uma pergunta, porque o Chico, ele tem uma descendência espiritual reptiliana. Os governos ocultos dizem que são reptilianos. Eles têm a ver com essa transição? Eles estão provocando essa transição, esse aquecimento global ou não, Chico? No seu ponto de vista. Olha, eu vou me pautar pelo Jim Sparks, no livro dele, The Keepers. Ele teve um encontro com os reptilianos, não foi nem um encontro que eu tive, foi um encontro que ele teve. Que os reptilianos falaram assim, nos anos 50, os americanos, principalmente, fizeram um acordo de troca de tecnologia em troca da obediência aos reptilianos. Então, os reptilianos disseram assim, quando chegar uma certa época, vocês têm que nos apresentar como amigos para a humanidade, e a humanidade vai nos receber como os bons irmãos e vai nos render obediência. A gente vai ter uma espécie de colonização da Terra. E os americanos aceitaram a parte da tecnologia e traíram os reptilianos. Então, eles falaram, chegou na hora de apresentar os extraterrestres como amigos, os reptilianos e os Greys como amigos. Eles começaram a lançar filmes mostrando os ETs como malvados e tudo mais. Que ele falou assim, não, mas está indo na direção oposta ao que você me prometeu, né? E aí os reptilianos e os Greys basicamente estão no mesmo jogo de fornecer tecnologia em troca de uma aceitação, né? Que os governos terrestres receberiam de braços abertos os extraterrestres dizendo que eles são benevolentes. Como isso não aconteceu, ele falou assim, então tá, então a gente tira tudo, entendeu? A gente transfere isso para um outro país qualquer que aceite a nossa proposta. E vocês vão decair, vão virar nada. E aí, por exemplo, eles falaram assim, vai chegar uma hora em que esses planos vão ser desmascarados e que os reptilianos falavam assim, faça o seguinte, dê uma anistia, eles falavam, a esses políticos, porque quando se descobriu o que eles fizeram,
eles vão ser linchados na rua, né? Mas esses políticos não têm descendência reptiliana, Chico? Isso é uma coisa que o Ike fala. Eu acho que eles, para mim, eles são a maioria deles humanos mesmo, que gananciosos que aceitaram o presente. Porque o reptiliano, ele trabalha numa linha mercantil. Ele não tem lado. Ele fala assim, ó, você quer a minha tecnologia? Você me dá a tua obediência. É uma troca, né? Eles são bastante pai-pum. Tanto que uma coisa curiosa que eu estava pensando no caminho é assim, a primeira lei reptiliana, o que o reptiliano falou para mim, a primeira lei, eu sou bom para quem é bom para mim e eu sou mal para quem é mal para mim. É a lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Essa é a lei básica do reptiliano. Então, o reptiliano é assim, se você me dá cordialidade, eu te dou cordialidade. Se você me der maldade, eu vou te dar maldade. Na mesma proporção ou mais, né? Olha, gente, então há que se ter uma ligação, uma lucidez. O bem faz bem, o mal faz mal. A opção é sua. Fique agora com Kátia Gaia. Ela vai conversar com o Chico Penteado sobre a parte holística. Isso mesmo, Cris. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. Chico, é um prazer tê-lo aqui, viu? Opa! Eu quero dar sequência ao nosso bate-papo, perguntando para você sobre este grupo das grandes potências, os países que estão unidos e que estão, de alguma forma, ligados aos reptilianos. O que você tem a dizer? Bom, isso aí é uma coisa que realmente aconteceu. Os governos, eles fizeram negócio com os reptilianos, isso mais ou menos mais intensamente a partir dos anos 50, com os Greys e com os reptilianos. São as duas espécies que oferecem mesmo tecnologia em troca de uma certa obediência ou de uma certa, vamos dizer, a gente falaria em inglês, clearance, uma certa liberdade de agir na Terra, né? O aumento da sua influência. Só que o humano, ele acha que ele é esperto, então ele tenta atrair os ETs, o que é uma grande burrice. Você não consegue enganar seres telepáticos que estão 1 milhão de anos à frente de você. Então, o que acontece? Por exemplo, quando eles falaram assim, vocês têm que, ao final de 50 anos, vamos supor, nos apresentar como amigos e dizer, olha, os extraterrestres existem, eles são bondosos, eles nos adoram, e consentir que eles influíssem nos governos e na sociedade humana, né? E os governos não cumprem isso daí, muito pelo contrário, fazem ridicularização e às vezes até eliminação de pessoas que mexem com isso, né? Então, eles falam assim, olha, então vocês nos traíram. Então, por exemplo, nesse momento, muitas pessoas, eu recebo dezenas de e-mails diariamente, de mensagens sobre o assunto Illuminatis e tudo mais. Eu sou um pouco cético com relação a essa questão. Eu não acho que eles estão bem concatenados, que eles estão unidos, que os reptilianos estão numa boa com os Illuminatis ou com os governos ocultos. Eu acho que os governos ocultos estão bastante isolados e eu acho que a Terra está indo para o brejo. E eu acho que esses governos não têm esse plano tão bem organizado para estabelecer uma New World Order, uma nova ordem mundial bem, como o Ike fala, né? Sim. Que eles estão armando um plano muito bem feito para atingir a nova ordem. Até mesmo para, de alguma forma, conseguir, através do humano, até eles falam daquela questão de você ter... Os chips. Os chips, isso mesmo. Até essa coisa da chipagem realmente é uma coisa chocante, né? Se você tivesse uma chipagem do governo, ele teria praticamente o controle da sua alma, né? Mas essas ordens, hoje, elas estão organizadas para o que agora em 2012 possa acontecer, se acontecer? Eles estão avançando no sentido de ter cada vez mais controle, mas eu não acho, por exemplo, que eles estão realmente cumprindo o plano que eles tinham com os reptilianos e com os Greys. Você disse que eles querem ser apresentados. Então, esta apresentação, você acredita que isso acontecerá em 2012 ou será 2013? Não, isso não vai acontecer mais. Isso falhou, porque, por exemplo, essa apresentação seria a apresentação dos extraterrestres não confederados, certo? Os confederados, eles preferem esperar mais. Então, por exemplo, os não confederados não tiveram uma obediência, uma relação realmente boa com esses governos.
Então, na minha opinião, igrejas reptilianos já estão dando as costas aos governos e já estão agindo sem muito respeito. Em paralelo mesmo. Em paralelo, porque eles fazem o que eles quiserem. Eles tiveram a bondade de oferecer, olha, vocês querem fazer um acordo conosco, isso aí vai ser de boa, vai ser numa boa, e a gente ajuda vocês nos ajudam, sem desestruturar a sua sociedade e tudo mais. Mas como não houve um cumprimento de promessa, não houve um cumprimento de contrato, Sim. eles entregaram, na minha opinião, esses governos secretos, iluminados e tudo mais, a sua própria sorte. Agora é cada um por si, entendeu? Eu percebo que mesmo esses governos já estão construindo mesmo bunkers e tudo mais, porque eles sabem que é a mera sobrevivência. Sim. Chico, Né? eu sei que você faz uma pesquisa extremamente interessante com pessoas. E você foi ouvir algumas pessoas sobre 2012. Uhum. Nas suas vigílias ou nessas pesquisas, né, com o humano, o que você constatou? O que você vem constatando, né, porque não terminou? Olha, eu sou bombardeado diariamente. O assunto mais comum é a transição planetária e as pessoas querem sobreviver. Elas vêm me perguntar como sobreviver. Eu falo, olha, se você quiser sobreviver, você deve ir para um lugar onde passa muito UFO, porque onde passa muito UFO tem base e deve ser seguro. Agora, se for seu destino desencarnar, nada vai impedir. Eu, por exemplo, não pergunto para os meus ETs onde eu devo ficar para sobreviver. Ou, vocês vão me salvar? Ou eu vou perecer? Eu não faço essa pergunta. Eu acho que eu tenho que enfrentar o meu destino com dignidade. Claro, Entendeu? com certeza, perfeito. Então, por exemplo, eu entrego nas mãos de Deus. Se eu tiver que falecer numa tsunami, ou esganado, ou morrer de velho, ou se eu vou voltar para o mundo reptiliano depois, ou se eu vou reencarnar humano, ou se eu vou ficar velhinho aqui, eu não pergunto esse tipo de coisa. Eu acho que isso é um assunto para Deus. Eu realmente não gosto de fazer esses esquemas. Tem muitas pessoas me mostrando mapas, entendeu? Piracicaba não vai inundar, mas a Americana vai inundar. Eu falo assim, bom, então vai para esse lugar, segue esse mapa se isso te acalma. É uma né? questão bem umbilical. As pessoas não estão preocupadas no coletivo, como nós estamos aqui, alertando as pessoas, espiritualize-se ou conscientize-se. Não, as pessoas estão preocupadas em sobreviver apenas. Salvar. É fazer uma transição planetária para uma espiritualidade mais elevada, salvando seu corpo, sua pele. Não é? Mas a transição envolve outras questões conscienciais, não é mesmo? E se você tem uma espiritualidade, você acredita em reencarnação, você sabe que você perde esse corpo, você ganha outro. Então não adianta você achar assim, eu sou um bom, eu sou um justo, eu sobreviverei. Né? Muita gente faz isso. E a questão da Matrix? É a questão da Matrix, por exemplo, fala assim, eu vou sobreviver, eu sou um ser já iluminado, já desperto, então estou fadado a sobreviver e os que não estão vão falecer, vão perecer. Isso é uma coisa presunçosa, é muito feia, é muito comum que eu observo em várias pessoas que me contatam. Sim. É muito triste ver isso. Este ano, as suas vigílias, elas tiveram mais incidências ou você sente que está mais tranquila? Igual. Eu tive algumas experiências fortes, vi um disco perto, assim, praticamente parado, assim, a uma distância de uns 500, 600 metros, num evento que ocorreu em Atibaia. Vi algumas coisas maiorzinhas, mas assim, o que eu acho é que não há, assim, o que algumas pessoas estão falando que há aumento ou diminuição. Eu não acho que tem aumento nem diminuição. Acho que isso tem a ver... Vigília é o seguinte, o extraterrestre responde às pessoas certas. Se você for com pessoas espiritualizadas, que são médiums, ou que são pessoas interessadas em meditação, etc., pessoas preferencialmente vegetarianas e tudo mais, o resultado é muito melhor. Não depende muito nem de cidade. É verdade, porque eu vejo no seu blog, onde você realmente bate papo com os seus amigos ou essas pessoas que querem, sempre se colocam, né? Então você não leva nenhuma pessoa contigo, ou você tem grupos? Eu tenho um grupo original que é de São Pedro, mas ele não foi fundado por mim, então eu respeito a dona do grupo e eu não levo pessoas. Mas às vezes eu vou em grupos de outras pessoas em outros lugares, ou eu faço vigília sozinho em outros lugares. Certo. Entendeu? Eu fiz Quixadá recentemente, entendeu? Fiz nas imediações de Blumenau recentemente. Então, já fiz em Atibaia, Piracaia, e por aí vai, Alto Paraíso e tudo mais. Muita coisa? Muito avistamento? O lugar que eu menos esperava foi onde teve o avistamento mais forte, mas eu estava com um rapaz que
tem uma ligação com magia cigana, não sei o quê, e tava com uma outra moça que era uma médium, uma espírita. Aí aquela junção deu avistamento forte, a nave veio perto e fez um show grande. A gente guardou a câmera, eu tava com uma câmera cara que eu tenho, aquela história que a gente insiste, e nada. Aí eu falei pro rapaz, olha, vamos guardar essa câmera? Passou 2 minutos, o negócio veio e aumentou, soltou faísca, não sei o quê, pegou e foi embora. Aqui em São Paulo? Então, em Atibaia. Isso foi em Atibaia há uns 20 dias atrás. Bem, Chico, nós estamos assim no momento final, praticamente. Eu quero encerrar contigo para que você deixe os contatos, por favor. E também o livro do Chico, para que vocês vejam aqui. Ele já esteve aqui conosco, mas sempre bem-vindo e sempre trazendo informação para vocês. Então, por favor, seus contatos para o nosso teleinternauta. Para quem quiser me contatar, eu sou Chico Penteado, chicopenteado@yahoo.com.br. No Facebook, Chico Penteado, figura pública. É o melhor modo de conversar comigo, pelo chat lá. E eu tenho o meu blog, Conversando com os Reptilianos. O livro vai ser relançado em breve. Uma mensagem. E a mensagem é a seguinte: enfrentem a transição planetária com coragem, meditem, se preparem espiritualmente. Não há nada a fazer, não há lugar seguro na Terra, que você vai ficar refugiado e você vai ver todo mundo se estourar. O negócio é você se preparar espiritualmente, no teu coração, na tua mente, para uma coisa que vai ser difícil, não tenha dúvida. Vamos para um rápido intervalo. Então, no próximo programa, novos convidados, novos temas interessantes. Muito obrigada, Chico. Obrigada, Chico. Gratidão. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigada.